Leitura do livro A História de um Anjo, A Vida nos Mundos Invisíveis, de Roger Bottini Paranhos. Obra mediúnica orientada pelo Espírito Hermes. Sexta edição, 2007, Editora do Conhecimento. Capítulo 14. Confraternizando com Jesus. Aterrissamos próximo à grande multidão que corria de um lado ao outro para aproximar-se de Jesus. Todos, de uma forma ordeira, buscavam confraternizar com o sublime instrutor. Acompanhei Gabriel com os olhos. Era fácil perceber a grande afeição dele para com o mestre. O brilho no olhar revelava também a ansiedade pela resposta que o anjo esperava receber ainda naquele dia. Gabriel estava ansioso para receber sua resposta. E eu, ansioso para ver Jesus com os meus próprios olhos. Eu sempre tive uma grande vontade de ver e ouvir o Messias. Diretamente, desejava ouvir os seus belos ensinamentos através de seus próprios lábios, ouvir encantado a sua envolvente voz, que sempre levou a todos que tiveram este privilégio aos píncaros da luz. Poder também verificar com os meus próprios olhos a majestade de Jesus, que a tantos encantou em sua passagem pelo plano físico. Caminhamos então entre a multidão para aproximarmos-nos do centro das atenções. Os pacíficos e educados cidadãos do Império do Amor Universal cediam gentilmente a passagem para que o casal chegasse até Jesus. Caminhamos um bocado, pois havia muitos irmãos ali, no sopé da colina. Após alguns minutos, começamos a sentir a inclinação do monte em que Jesus se encontrava ao pico para falar ao povo da cidade. Cansado da escalada, perguntei ao irmão Hermes, por que não vamos volitando até o pico? Hermes, com seu inabalável sorriso, respondeu-me irônico, por que não fazes esta pergunta a Gabriel? Eu estou apenas seguindo-o. Aquela resposta do irmão Hermes dava-me a entender que a minha pergunta e intenção eram despropositadas, pois como eu iria perguntar a Gabriel? Após a exaustiva subida com a colaboração de muitos irmãos que cediam passagem, chegamos ao pico do monte. Lá em cima, pude ver a extensão do aglomerado de irmãos. Uma multidão imensa estava em volta de todo o monte. Possivelmente havia em torno de 1.500.000 irmãos aguardando as palavras de Jesus. É estranho dizer, mas tive a mesma sensação que já havia percebido no Templo da União Divina e na Casa de Espetáculos. Apesar de estarmos entre uma grande multidão, tínhamos a sensação de estarmos todos bem próximos e unidos. Até aqueles que estavam a uma grande distância de Jesus podiam senti-lo, vê-lo e ouvi-lo. São fenômenos do mundo espiritual para os quais não ouso procurar uma resposta. Já no pico do monte, seguimos em direção a um grupo onde provavelmente Jesus preparava-se para falar a todos quando um jovem rapaz correu até Gabriel e Étel e abraçou-os envolvido em exuberante luz. Notava-se que aquele rapaz era portador de imensa grandeza espiritual. Hermes, notando meus devaneios, socorreu-me. Este, Roger, é João, o evangelista, o apóstolo do amor, que séculos depois reencarnou entre os homens como Francisco de Assis. Reparei que eram muito íntimos. Também o amor mora no coração de ambos. Muito eles têm em comum. Eu já estava começando a acostumar-me com as fortes emoções. À frente do autor do livro do Apocalipse da Bíblia, mantive-me relativamente sereno sem as minhas perguntas insistentes. Como estás, João? E o mestre? Perguntou Gabriel. Estou muito bem, Gabriel. Como não estaria ao lado de Jesus? E quanto ao mestre, ele está logo ali, junto a Paulo. Paulo de Tarso, disse-me o irmão Hermes, buscando elucidar minhas dúvidas, antes mesmo de eu formulá-las. O apóstolo dos gentios, aquele que levou o evangelho de Jesus a inúmeras nações do mundo. Estávamos em uma tarde de festa, no Império do Amor Universal. Alguns momentos atrás, estávamos em um ambiente extremamente inferior, onde parecia que eu não iria conseguir suportar,
Alguns momentos mais tarde, estava eu deslumbrado com uma luz e uma energia que nos dava novas forças. Após breves palavras de João, Gabriel dirigiu-se até o local onde estava Jesus. A multidão dispersou-se à chegada de Gabriel. Parecia que estava se abrindo uma clareira de luz. De costas para nós estava o governador espiritual da terra, palestrando com alguns irmãos. A túnica branca e imaculada, a luz cintilante em todo o seu ser, os cabelos cor de amêndoa, compridos até os ombros, enchiam-me de ansiedade para vê-lo de frente. Jesus! Exclamou Gabriel, chamando o divino amigo. Estaquei o passo para assistir melhor à minha primeira visão do rosto do Mestre. Sublime! Esta seria a melhor palavra para resumir o que os meus olhos viram. Não questiono aqui a beleza incontestável de Jesus, mas sim a expressão de amor e simpatia que ele dedicava a todos. Ao ouvir o chamamento de Gabriel, vimos o seu sereno gesto de virar-se para nós. A expressão nos olhos do grande Rabi foi-me inesquecível. Senti que aquela alma jamais faria mal algum a quem quer que fosse, como provou no alto da cruz, dizendo: Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Enquanto Gabriel corria como uma criança para os braços de Jesus, eu fiquei meditando. Somente uma pequena fração deste amor em cada um de nós encarnados seria suficiente para trazer a paz para toda a humanidade. Eu já estava definindo Gabriel como um padrão de pureza máxima, mas Jesus fez-me ver, através de sua iluminada presença, que a evolução é infinita. Gabriel, ao lado de Jesus, já não brilhava tanto como antes, pois estava sendo ofuscado por uma luz maior, a luz do sol, que é o Cristo de Deus. Os gestos, a serenidade, a atenção que dispensava a todos demonstravam espontaneamente a grandeza de Jesus. Não precisamos querer mostrar o que somos, basta apenas que sejamos. Todos pareciam crianças irradiantes na presença do grande amigo. Jesus estava realmente inspirado quando disse: Deixai vir a mim as criancinhas, pois é delas o reino dos céus. Crianças na alegria e na espontaneidade, e não na irresponsabilidade. Gabriel, disse o mestre, que bom ver-te, meu irmão. Eu tenho que agradecer-te pelo que fizeste a Joabe. Muito obrigada, meu irmão. Foram séculos de revolta que a tua inspirada intervenção permitiu que chegassem ao fim. Não há o que agradecer, pois as tuas imorredoras palavras é que foram determinantes para a transformação de Joabe. Sim, Gabriel, estou muito feliz também pelo impacto causado em Dracos. Quem sabe em breve ele não estará trabalhando conosco. Chegará o dia onde somente haverá o trabalho do amor de Deus entre os homens. Sonho com este dia em que será extinta toda a dor do mundo e poderemos todos viver na mais plena felicidade, falou Gabriel. Devemos trabalhar para isso com fé em Deus, disse o Cristo de Deus na terra. Enquanto eles trocavam estas palavras, eu fiquei observando Jesus. Seus gestos e expressões faciais, tudo nele é divino. Seu rosto majestoso em formas angulares, como uma pele perfeita. A barba impecável e sedosa como os cabelos. Naquela tarde, os seus olhos graciosos e claros resplandeciam no seu rosto como os raios do sol. Aqueles belos olhos castanhos iluminavam o rosto da mais sábia criatura deste mundo. Os movimentos do Messias impressionavam-me. Jamais alguém tão elegante foi visto em toda a terra. A sua simpatia e seu olhar meigo e compreensivo ultrapassavam todos os limites da compreensão humana. Os seus lábios, sempre risonhos, davam-me a impressão de eterna felicidade. Não sei mais o que dizer, apenas posso dizer que jamais eu sofri um impacto tão grande à presença de alguma pessoa. Jesus tem a capacidade de desarmar qualquer pessoa. Não existe quem não se jogaria de joelhos à sua augusta presença. Terminado o rápido diálogo entre os dois, Jesus abraçou Gabriel, que recebeu o grande amor do Filho de Deus. Após o abraço, o anjo afastou-se para que Jesus pudesse falar à multidão. Queridos irmãos,
Que Deus vos abençoe com seu infinito amor. Todos, em uma só voz, disseram: que assim seja. Eu gostaria de poder vir aqui neste belo entardecer apenas para confraternizarmos e darmos graças a Deus pela beleza da vida que Ele, em sua sublime sabedoria, nos oferece. Mas, irmãos, todos sabemos do grave momento por que passa a humanidade terrena, momento este que foi profetizado por mim e pelos profetas das antigas Escrituras e que depois foi confirmado claramente através da mediunidade de João. Jesus colocou a mão direita sobre o ombro de João em sinal de agradecimento por aquele maravilhoso trabalho realizado há quase 2000 anos atrás, o livro do Apocalipse. Não podemos esquecer também o trabalho do iluminado Nostradamus, que aliou a ciência à religião, demonstrando à humanidade que as profecias de final dos tempos não são alucinações de religiosos fanáticos, e sim uma verdade incontestável. O Cristo, então, repetiu o mesmo gesto que dedicou a João com o irmão que estava do seu outro lado. Hermes disse-me que era Nostradamus. Não o reconheci, pois estava com uma forma espiritual bem mais jovem do que aquela que o conhecemos através dos livros. As grandes transformações que confirmam o momento profetizado já estão ocorrendo, e o período de separação do joio e do trigo durará 100 anos terrenos. Neste período, os espíritos que ainda não alcançaram a evolução necessária terão que se transformar, terão que se esforçar através de sua última oportunidade na carne para obter o ingresso para o terceiro milênio da Terra. Estes serão os trabalhadores da última hora. O Cristo abaixou a cabeça, procurando refletir, e com um olhar triste continuou: creio que poucos irmãos conseguirão vencer suas inferioridades. Atualmente, a humanidade terrena despreza os ensinamentos que o céu lhe alcançou. O conforto e a tecnologia cegaram os homens para os valores da alma. Os encarnados acreditam que não podem mais compactuar com ideologias que não consigam explicar devido ao grande avanço que encontraram em todas as áreas do conhecimento humano. O homem permitiu que o orgulho e a prepotência o dominasse. Acreditou ser maior que Deus. Hoje, os poucos que acreditam no Pai Maior trabalham arduamente pela conquista dos valores divinos, enquanto a grande maioria esconde-se através de uma falsa fé, apenas para ocultarem a sua arrogância e acharem-se melhores que Deus, no qual já não mais acreditam. Segundo eles próprios, em uma sociedade moderna, já não há mais espaço para este sentimentalismo religioso. É uma pena que assim pensem, se ao menos cultivassem uma vida regrada, segundo as elementares normas de bem viver em sociedade. Mas não, entregam-se a todo tipo de crimes contra o direito alheio, assassinatos, roubos, sequestros, calúnias, traições, inveja, ódio, intolerância e todos os atos contrários ao amai-vos uns aos outros. Querem estes apenas desfrutar os prazeres da carne, custe o que custar, mesmo que tenham que causar sérios prejuízos a seus semelhantes. Deus ilumine a estes irmãos para que eles acordem enquanto ainda há tempo. Que despertem para o momento chegado e encontrem em seus corações o tesouro perdido devido à invigilância. Que possam eles verem em seus filhos, em seus pais e mães, o Deus em que já não acreditam mais, porque o Criador está em tudo e em todos. Ele é o combustível que move a vida. Com certeza, irmãos, não existe uma religião específica para alcançar a Deus. Basta que acreditemos na força maior da vida e que trabalhemos pela nossa reforma interior, tornando-nos criaturas de paz e de luz. Sereno, o Cristo continuou: enquanto eu estava na terra, Tomé perguntou-me qual era o caminho que deveríamos seguir. E respondi-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Estas palavras tinham o objetivo de demonstrar que a luz se encontra na forma de viver que o Pai permitiu que eu testemunhasse.
Aqueles que buscam a glória espiritual devem procurar viver de acordo com os ensinamentos contidos no Evangelho, sem fanatismo e sem falsas interpretações para cobertar seus caprichos e interesses. Felizmente, muitos irmãos nossos que já alcançaram a luz encontram-se no plano físico, buscando auxiliar os irmãos lentos na caminhada através da propagação dos ensinamentos do meu Evangelho. O pai jamais abandona seus filhos. Através de abnegados irmãos, a luz sobrevive nos ambientes mais depravados. Por meio daqueles que abdicaram da glória destes reinos, o plano físico ainda consegue receber diretamente a luz divina. Diversos moradores do Império do Amor Universal e de outras cidades astrais iluminadas encontram-se na Terra em tarefa humilde, procurando auxiliar os irmãos perturbados na batalha íntima contra os vícios de conduta. Outros irmãos daqui do plano espiritual também auxiliam através do contato mediúnico que a doutrina espírita propicia ao mundo, confirmando o advento do Consolador prometido. Estes irmãos que descem à terra estão auxiliando aos atrasados na caminhada e ao mesmo tempo preparando o solo para o plantio do terceiro milênio na terra, onde haverá paz e harmonia a todos que seguirem as palavras do sermão das bem-aventuranças contidos no Novo Testamento. Neste instante, Jesus mudou o semblante com um olhar de grande contentamento e prosseguiu com sua palestra. Falo-lhe sobre estes assuntos neste belo entardecer desta cidade maravilhosa, porque estamos projetando uma grande tarefa que envolverá a todos aqui presentes. É da vontade de Deus que a luz penetre com mais força no plano físico. Para isto, precisamos de uma personalidade marcante na Terra para demonstrar o poder e a glória de Deus. Encarnará entre os homens, em breves anos, um irmão nosso, que será a personificação da luz na terra. Este irmão despertará os homens novamente para os ensinamentos do Evangelho, auxiliado por todos nós, fará vibrar no âmago das criaturas mais sensíveis os sentimentos mais puros e elevados. Ele viverá no Brasil, a pátria de meu Evangelho, terra escolhida para a transformação mundial da humanidade, a partir do terceiro milênio. Junto com ele descerão a princípio 318 trabalhadores que o auxiliarão a transformar o mundo. Por diversas nações sua voz será ouvida, e esses que descerem com o grande emissário propagarão pelos 4 cantos do globo a palavra de Deus, sem aprisionamento a qualquer religião e sem envolvimento com partidos dessa ou daquela linha política. O enviado de Deus procurará, em um primeiro momento, aliar os ensinamentos da religião espírita com a religião católica. Ele unirá a religião das verdades espirituais com a força da maior estrutura em meu nome na terra. A sabedoria da doutrina espírita, aliada à respeitabilidade da Igreja Católica, permitirá que conquistemos nosso objetivo maior, o engajamento do homem moderno à filosofia divina. Apesar de todas as religiões cristãs serem respeitáveis e possuírem todo o meu afeto e consideração, a doutrina espírita traz-me conhecimentos espirituais atuais e a fé baseada no conhecimento, o que é muito importante para o momento em que vivemos. Os homens já atingiram uma maturidade intelectual que não permite mais conceitos abstratos como céu e inferno. Eles necessitam de conhecimentos como os que estão sendo trazidos pelos instrutores espirituais há mais de um século, através das obras espíritas. Além da doutrina espírita, precisamos reforçar a Igreja Católica por toda a imensa contribuição que ela trouxe à humanidade nestes 2000 anos. Através dela, minha Mãe Santíssima muito pôde auxiliar o progresso evolutivo da humanidade. Quantas almas alcançaram o progresso espiritual graças ao amparo da Igreja Católica? Não podemos esquecer também a poderosa estrutura que o catolicismo possui na Terra. Das religiões que seguem meu Evangelho, é a que mais fiéis possui por todo o mundo. O enviado de Deus trabalhará motivando os fiéis destas duas crenças, que a meu ver são irmãs.
E quando esta união estiver concretizada, todas as religiões cristãs sinceras se unirão por identidade de objetivos. Espero e tenho certeza que obterei de todos a mais completa dedicação a este empreendimento espiritual, onde poderemos realizar maravilhas. Não nos esqueçamos, irmãos, a união faz a força. Sem a concentração geral de forças, teremos muitas dificuldades, pois os pobres irmãos ainda escravizados no mal não descansarão. Eles tentaram prejudicar incansavelmente nossos planos, e aqueles que forem eleitos para a divina contribuição, lembre-se, o amor é a força maior da vida criada por Deus. Lutemos sempre pela sua vitória, pois é através do amor que conquistamos a única e verdadeira glória. Todos aguardavam impacientes o momento em que Jesus diria de quem ele estava falando. Quem seria o responsável por todo este grandioso trabalho? O mestre, percebendo a ansiedade, não se fez de rogado e disse: Eu percebo que todos querem conhecer o nosso irmão, que será o grande transformador. Jesus estendeu as suas santas mãos para Gabriel, convidando-o a aproximar-se. O anjo, com lágrimas nos olhos, dirigiu-se até o mestre. Gabriel, disse o mestre, tu serás o enviado de Deus na terra para abrir as portas para a nova era de paz e prosperidade deste mundo. Toda a multidão de mais de 1.500.000 espíritos aplaudiu a iniciativa de Gabriel. Não tanto pelo ato em si, o que é uma rotina para espírito de luz, mas pela iniciativa de reencarnar do perturbado astral da Terra. A crença religiosa tradicional acredita que a paixão de Cristo correspondeu ao período de sua morte. Mal sabem esses que assim acreditam que aquele foi seu momento de glória e alegria, pois pôde retornar ao seu glorioso reino. A sua verdadeira dor ocorreu no momento de sua reencarnação no plano físico. Espírito liberto há milênios das reencarnações transitórias, Jesus teve que empreender impressionante esforço para poder adaptar-se ao limitado corpo físico que lhe serviu de instrumento durante 33 anos na Terra. O mestre levou diversos anos para poder conseguir reduzir a sua vibração e assim poder adaptar-se ao corpo físico que foi gerado em um ventre de perfeita ascendência genética, como era o de Maria. Gabriel com certeza teria também que passar por este doloroso processo de redução vibratória para poder reencarnar no desequilibrado plano físico. Gabriel estava com os olhos marejados de lágrimas. A resposta que tanto ele aguardava havia sido positiva. Impressionei-me com seu desprendimento e seu amor à humanidade. Ficar feliz por ter que reencarnar na Terra, um mundo primitivo e desequilibrado. Abrir mão do paraíso em que vive para ter que descer a um mundo hostil, onde a dor é uma rotina constante? Todos que estavam próximos de Gabriel o abraçavam, felicitando-o pelo belo projeto, que ele será coordenador. Étel também deu um grande exemplo de amor e desprendimento, demonstrando seu elevado nível espiritual. Abraçou Gabriel e deu-lhe um beijo, colocando-se à sua disposição para doar-lhe todo o auxílio que necessitar. Anjos compreendem que a felicidade encontra-se em permitir àqueles a quem amamos a oportunidade de realizar seus objetivos quando são sensatos, e não ficarmos nutrindo um sentimento egoísta lamentando a separação. Após o cumprimento os cumprimentos e solicitações para reencarnar junto com Gabriel nesta missão, Jesus solicitou a todos silêncio para que fosse realizada uma oração de agradecimento a Deus pelo momento de confraternização que todos usufruíamos. O governador do mundo então tomou as palavras para si. Pai querido, permite-nos agradecer por este momento de confraternização. Que o empenho e a alegria aqui presentes sejam combustíveis suficientes para animar-nos a todos em busca das glórias, que sabemos ser só tuas. Ilumina, Senhor, as nossas iniciativas para que os teus augustos desígnios sejam sempre alcançados. Pedimos também, meu Pai,
Que tu nos abençoe para a realização do projeto de que neste belo entardecer tecemos os primeiros fios. E que com o passar das décadas possamos lembrar desta tarde com o prenúncio da grande transformação. Que todos nós aqui presentes possamos sempre trabalhar para a tua glória. E, Senhor, permite-nos elevar sempre o nosso coração de filho ao teu coração magnânimo de Pai, que está sempre ao nosso lado na caminhada. Com os olhos fixos no céu límpido, Jesus orou a sua inesquecível súplica conhecida como Pai Nosso. Pai nosso que estás em todo o universo, inclusive em nossos corações, santificado seja o teu sagrado nome. Venha a nós, teus filhos, que é o teu reino. Seja feita sempre a tua augusta vontade, pois tu sabes melhor do que nós o que é melhor para o nosso futuro. Dá-nos, Senhor, o pão do Espírito, que é a conquista da vida imortal. Perdoa os nossos erros, nossas ofensas, assim como devemos perdoar os deslizes de nossos irmãos despreparados para a luz. E, meu Pai, não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo o mal, porque são sempre seus todo o poder e a glória. Que assim seja. Ao final da oração, estávamos todos em êxtase completo. Jesus conseguiu iluminar toda a imensa multidão que estava ao redor do morro. Seus braços elevados aos céus jorraram luzes de cores belíssimas e desconhecidas, segundo os padrões humanos. O perfume no ar, a musicalidade serena, que não sabíamos de onde vinha, envolvia-nos em um clima de profunda alegria. A brisa de final de tarde da cidade luz dava-nos uma sensação de paz e conforto. O sol, em tons róseos, descendo no horizonte, que podíamos ver melhor do alto do morro, permitia-nos uma cena indescritível. Após a bênção coletiva, o meigo Nazareno sentou-se em uma pequena pedra e começou a receber diversos irmãos que desejavam trocar breves palavras com o Messias. Longa fila formou-se. A grande maioria retirou-se percebendo a insensatez de todos serem atendidos naquele momento, permitindo aos que tinham mais urgência a dádiva de alguns momentos com Jesus. Um grande número de irmãos aproximou-se também de Gabriel. Muitos estavam surpresos com a iniciativa de Gabriel e desejavam participar do projeto, que diziam que seria infalível, pois estaria em mãos muito competentes, o que Gabriel agradecia envergonhado. Enquanto Gabriel conversava com seus amigos, ficamos observando Jesus. Sentado na pequena rocha, atendia a um todos os componentes da imensa fila. Os irmãos solicitavam conselhos sobre problemas que deviam resolver em suas áreas de atuação. Via-se que eram grandes dirigentes do plano espiritual, alguns até mesmo responsáveis pela direção de grandes países. Desejavam eles definir rotas para orientarem seus subordinados no trabalho de redenção de suas comarcas. Lembrei-me dos grandes dirigentes do mundo material, todos engravatados e com pompas, e mais pompas para a realização das mais corriqueiras atividades. Vendo Jesus sentado naquela pequena rocha, com sua túnica simples, mas imaculada, abençoando e orientando compreensivamente os seus subordinados, que de joelhos na grama fitavam o mestre com grande respeito e interesse por suas palavras, pensei: como o poder na mão de espíritos primários torna-se ridículo. Jesus, o Senhor da Terra, orientando espíritos de elevado nível espiritual, coordenadores de países e até mesmo de continentes inteiros, na maior simplicidade, enquanto na Terra, miseráveis representantes do povo gastam recursos sagrados para o bem-estar de sua gente, com festas nababescas, somente para ostentar uma posição da qual não são dignos. Observamos por horas a atenção carinhosa de Jesus. Todos eram atendidos com a mesma atenção e interesse. O mestre sabia o nome de todos sem vacilar em nenhum. De todos que assistimos. Hermes disse-me que isso era natural, pois Jesus é o Espírito governador da terra, portanto ele é onipresente. Estando sempre conosco, ele nos conhece intimamente, até os nossos mais secretos pensamentos. Logo, lembrar o nosso nome, para ele, é como lembrarmos o nome de nosso melhor amigo.
percebia a ilimitada capacidade de espíritos iluminados. Imaginem Jesus receber e coordenar em sua mente, simultaneamente, o apelo às necessidades, às alegrias e toda sorte de sentimentos dos bilhões de espíritos que povoam a Terra. Às vezes nos perdemos com 2 ou 3 assuntos, imaginem com bilhões desses mesmos assuntos. Reparávamos que após os conselhos, Jesus colocava as mãos sobre a cabeça do irmão ajoelhado a seus pés, dizia algumas palavras e o irmão ficava completamente envolvido em luz. Logo após, levantava-se, beijava o rosto do mestre e retirava-se agradecido. Não vem ao caso narrarmos seus conselhos, pois eram assuntos extremamente complexos que só iriam cansar o leitor comum, mas que eram assuntos necessários aos dirigentes dos nossos governos. Ah, isso era. Passaram-se diversas horas. A noite já ia alta. Estávamos provavelmente na 6ª hora da noite, segundo os padrões do Império do Amor Universal, como explicamos anteriormente. Restavam poucos irmãos na fila. Gabriel estava ao lado de Jesus, abraçado a Éteu, que sob a luz do luar me encantava com sua beleza. Ao término da fila, Jesus convidou Éteu a se aproximar. A bela moça ajoelhou-se aos pés do mestre. O Cristo perguntou-lhe: Como vais, minha menina? Muito feliz, mestre, ainda mais com a tua augusta presença junto a nós, e também com a autorização que deste a Gabriel para reencarnar. Sei que isto fará muito feliz. Naquele instante, Éteu deixou transparecer a tristeza pela transitória separação. Jesus então disse-lhe: Minha filha, não te preocupes. Tenho um interessante trabalho para ti durante o período em que Gabriel ficará entre os encarnados. Aguarda-me, pois terás grandes alegrias com esta tarefa. Éteu esboçou um sorriso de contentamento, mas não quis saber sobre os detalhes da tarefa naquele momento. Abaixou a cabeça para receber a bênção do grande irmão. Como eu estava mais próximo agora, pude perceber as palavras que o mestre sussurrava na hora de sua bênção. O amor de Deus é a luz que nos ilumina. Éteu agradeceu a atenção de Jesus e afastou-se. O mestre chamou Gabriel, que ajoelhando-se direcionou seus lindos olhos verdes aos de Jesus. O mestre sorriu e disse-lhe: Estás muito feliz, meu irmão. Sim, mestre, sabes o quanto desejo contribuir para a evolução deste mundo. Aguardava apenas a tua soberana autorização. Deverás preparar a tua equipe. Enquanto isto, eu prepararei outros irmãos que deverão aproveitar a oportunidade e indiretamente auxiliar-te. Jesus gostaria de pedir-lhe autorização prévia para convidar 2 irmãos em especial. Quais irmãos? Perguntou Jesus. Danúbio e Joarrabe. Jesus, esboçando expressivo sorriso, colocou as mãos sobre os ombros de Gabriel e disse-lhe: Como é grande este coração! Danúbio, para teres um grandioso auxiliar, e Joarrabe, para poderes auxiliá-lo a conquistar o ingresso para o 3º milênio. Estou de pleno acordo. Sim, mestre, acredito que se Joarrabe cumprir plenamente o plano traçado para ele, conseguirá conquistar a pureza da alma necessária para evitar o exílio. Vi nos olhos dele a determinação para vencer e quero apostar nele. Portanto, seja feita a sua vontade. Agora começa logo o complicado trabalho de preparação para o teu retorno ao mundo dos homens. Colocando as mãos sobre a cabeça de Gabriel, Jesus repetiu as mesmas palavras que disse a todos, iluminando-o. O amor de Deus é a luz que nos ilumina. Gabriel, após a bênção, levantou-se e afastou-se de Jesus. Eu estava atenta aos movimentos de Gabriel, quando o inesperado aconteceu. Jesus olhou-me nos olhos e solicitou a minha aproximação, como fez com todos os outros. Meu coração começou a bater alucinadamente. Perdi a capacidade de raciocínio. Só pude mover-me mecanicamente até os pés do mestre e ajoelhar-me. Com seus belos olhos nos meus, Jesus disse-me: Eu espero de ti, meu filho, todo o empenho e dedicação para evitar que as tuas fraquezas te dominem. Para ingressares nos arquivos do infinito e de lá extraíres essas informações, necessitas estar com a luz no coração. Lembra-te
que este conjunto de palavras que estás a unir através das bênçãos mediúnicas são instrumentos pelo qual Deus ilumina seus filhos. Alegra-te, pois tu fazes parte do grande plano divino da redenção da humanidade. Nunca mais essas palavras sairão do meu precário espírito. Tudo parecia naquele instante um sonho que ultrapassou os limites da minha capacidade de sentir e dominar a situação em que eu estava envolvido. Eu estava nas nuvens, lágrimas abundantes corriam de meus olhos. Eu apenas conseguia guardar em meu coração as palavras que o sublime Jesus dirigia à minha insignificante pessoa. Uma mistura de emoção, medo e ímpetos de gritar circundou minha alma, deixando-me atônito. Após as palavras que dirigiu a mim, o Cristo de Deus colocou suas abençoadas mãos sobre minha cabeça e efetuou o passe energético. Envolvido em luz, eu ouvia agora, em outra dimensão, as palavras: o amor de Deus é a luz que nos ilumina. Fiquei de cabeça baixa, desfrutando o banho de luz que eu estava recebendo. Jesus levantou-se e despediu-se de todos que ali estavam presentes. Levantei-me para contemplar o sublime instrutor que havia me desconcertado com sua infinita misericórdia para com meu humilde espírito. Alguns momentos depois, ele direcionou seu amoroso olhar a todos nós e disse: até breve, irmãos. Fiquem em paz e com o amor de Deus. Após aquelas palavras, o Cristo se desmaterializou aos nossos olhos. Levemente, sua imagem foi ficando mais e mais sutil, transparente, até que se desfez por completo. Recuperado do choque, eu corri até o irmão Hermes e perguntei: mas como isso aconteceu? Eu não estou apenas assistindo às cenas? Hermes, com os olhos rasos de lágrimas, disse-me confuso: Roger, para Jesus, nada é impossível. Terminamos mais um capítulo com a bênção de Deus e do Mestre Jesus. Nos encontramos no próximo. Abraços de luz.